Este é seu tempo missionário, onde vamos aprender sobre a obra missionária, onde vamos aprender juntos com alguns estudos missionários, principalmente no livro de Atos. Estamos desenvolvendo estudos no livro de Atos, no capítulo 17, e o último estudo foi sobre Paulo, a estadia de Paulo e seus companheiros ali em Atenas. Na verdade, Paulo estava ainda esperando por seus companheiros ali em Atenas, e como um homem apaixonado por Cristo, enquanto esperava por seus companheiros, ele passeava pela cidade, conhecendo a cidade, e como foi falado, ele volta triste, volta ali desapontado pela idolatria que havia ali na cidade, e então ele começa ali a pregação. E o último estudo foi quando vimos quando ele estava enfrentando os filósofos da cidade, que eram epicureus e estoicos, e já foi explicado cada corrente filosófica, sua crença, seu fundador, e a tristeza que há para aqueles que são seus seguidores. Então, se poder ver esse estudo, está à disposição aí para todo mundo. E hoje o objetivo é dar continuidade. O meu objetivo é dar conclusão desse capítulo, se Deus permitir, mas caso não dê certo, eu creio que haverá mais um estudo sobre isso, sobre este capítulo 17, a estadia de Paulo ali em Atenas. E foi falado aqui sobre essas correntes filosóficas, e hoje vamos prosseguir. E só para dar resumo sobre as correntes filosóficas, Paulo ele se deparou ali com as correntes filosóficas ali em Atenas. O primeiro foi os estoicos, que foi fundado por Zenão de Cício, 340 a 265 a.C. E essa corrente filosófica cria na existência de um Deus mundial. Para eles, a natureza é o próprio Deus. E para eles, o Deus se encontra em cada coisa da natureza. É como Paulo disse, que o mundo, tendo conhecido a Deus, eles não terão glórias. Mas antes disso, eles se entregam à idolatria, se entregam à adoração da criação além do Criador. Então, os estoicos creem que tudo que está aqui na criação é Deus. Eles são panteístas e ensinavam sobre o domínio próprio e a disciplina. Eles eram contra ali os epicureus. E eles defendiam que, já que os epicureus defendiam que o propósito da vida é o prazer, os estoicos diziam não. Os estoicos diziam que não, a vida não foi feita para se viver em prazeres apenas. E também já que os epicureus diziam que o homem não pode sentir a dor, então os estoicos diziam que não é algo mau sofrer por um certo tempo. Então eles eram totalmente contrário do que os epicureus criam. Enquanto que os epicureus é uma seita criada por Epicuro, 342 a 270 a.C. Essa seita buscava a verdade por meio das experiências pessoais e não por raciocínio. Então, eles eram existencialistas. O hoje, para eles, era tão importante. Então, por isso, eles encorajavam a pessoa a sentir prazer hoje. Então, se ele dizia, se você puder viver o hoje e nos prazeres, melhor ainda. E eles também eram materialistas, e o seu objetivo na vida era sentir prazer e nada de sentir a dor. E o verdadeiro epicureu evitava ali os extremos e procurava desfrutar a vida mantendo equilíbrio, sem, no entanto, deixar de buscar o prazer como alvo último. Então, essas são podemos falar de seitas, correntes filosóficas que eram muito ali seguidos pela população, e eles tinham ali o orgulho de pertencerem a estes filósofos, mas só que foi concluído que no final da vida desses fundadores foi o suicídio. Os dois acabaram se suicidando. E o epicureu dizia, aproveita a vida, enquanto que o estoico dizia, aguenta a vida. E, infelizmente, os seus fundadores acabaram se suicidando. Só para ver a tristeza que há, uma vida sem Deus, uma vida que busca prazeres longe de Deus.
é uma vida vazia, é uma vida que necessita de Cristo. Então, eis a necessidade, foi lançado o desafio foi lançado para que vejamos a necessidade que os homens têm, que o ser humano tem de um Deus. Porque onde não tem Deus, coração sem Deus, esse coração se torna um campo missionário. Um coração que está desesperadamente ali, que está, é um coração que está procurando algo e que essa coisa ele somente pode encontrar na pessoa de Cristo. Então, essas pessoas não vão encontrar os prazeres ali nessas nessas seitas ou nessas correntes filosóficas ou na crença deste mundo. O que eles necessitam está em Cristo Jesus, é da salvação, eles que precisam de Cristo. Quando os homens têm esse encontro com Cristo, eles são renovados, eles começam a entender o sentido da vida. Então, o nosso propósito é este. Mas para isso, vamos orar para que a gente dê continuidade nos próximos versículos. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós queremos expressar a gratidão de podermos estudar a Sua palavra, podemos ouvir a Tua palavra. E, por favor, Senhor, nos ensina a Tua palavra. Fala conosco neste momento, para que essa palavra, Senhor, tenha feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos e a obedecermos a Tua palavra. Esteja conosco, Senhor, abordando aqui o assunto da estadia de Paulo ali em Atenas, enquanto espera por seus colegas, e ele está ali evangelizando, está ali preocupado pelo aquele povo sem Deus, um povo idólatra, e ele apresenta o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que envia o seu Filho para salvar a humanidade. Então, Senhor, por favor, nos ajude. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. E depois que Paulo, ele durante ali o tempo dele em Atenas, na cidade de Atenas, conversando ali de forma informal com as pessoas, ele encontra pela rua, ele apresenta o Salvador do mundo, porém ele enfrenta essas correntes filosóficas que alguns deles usavam linguagem pejorativa para se referir a Paulo, ao que ele fazia. E eles não rejeitaram a mensagem de Paulo apenas, eles se direcionaram a ele com linguagens pejorativas, como, por exemplo, a expressão tagarela. Paulo foi ali chamado de tagarela por esses homens que se achavam sábios. E tagarela é um termo pejorativo, não era um elogio, que literalmente significa um pássaro ali pegando sementes caídas. Alguém que colecionava ideias filosóficas de outras pessoas. Seria mais ou menos ali brechó de ideias, um camelô de ideias desconexas. Seria ali onde se vende roupas usadas. Então, para os filósofos, para esses homens, Paulo era aquela pessoa que falava coisas que ele não sabia, que estava ali querendo ali se apresentar com ideias de outras pessoas. E zombavam, eles se zombavam de Jesus. Não deve ser algo novo, porque o Senhor Jesus passou pela mesma vergonha, ele passou por zombarias na época do Senhor Jesus, ele enfrentou esses momentos. Então não deve ser estranho para os servos de Deus enfrentar isso. Infelizmente, no mundo nós vamos ter aflição. No mundo, os servos de Deus serão ali, serão insultados, como o Senhor Jesus disse. No mundo passaria os servos do Senhor passariam por aflição por causa do nome do Senhor Jesus, até passaríamos por perseguição, e de fato tem alguns servos de Deus nesse momento passando por perseguição, e o Senhor Jesus disse: tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. E outros diziam que Paulo lhes pregava ali um Deus estranho. Na verdade, Paulo pregou sobre a ressurreição, a Bíblia diz que ele pregou sobre a ressurreição, e de alguma forma Cristo, podemos dizer que Cristo a princípio veio para os judeus, sim, o que o torna estrangeiro, mas faz tempo que ele deixou de ser estrangeiro, desde que o seu povo rejeitou e a mensagem do Evangelho foi estendida para o mundo inteiro. Ali nós vemos em João capítulo 3, e ele não é mais estrangeiro, não é Cristo dos judeus, ele é Cristo da humanidade, enviado para salvar o mundo.
porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam, mas João 1,12 diz que mas a quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus não é uma pessoa ele não é estrangeiro no sentido da mensagem da salvação. A salvação não é para um determinado povo, a salvação é para todo mundo, e Cristo deve ser pregado no mundo inteiro. E eles têm razão a dizer que que Paulo pregava de um Deus estranho, um estrangeiro, mas ele deixou de ser estrangeiro. O Senhor Jesus salva todos, gentios e judeus, não há acepção de pessoas. Este é um tema que Paulo desenvolve ali em Éfeso, ali a carta que escreve para os Éfesos. Ele aborda muito bem esse tema de que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, ele salva todo mundo. Então, os atenienses precisavam ali entender que esse Deus é o Deus do universo, não é um Deus concentrado a um povo, não é um Deus que deu, como vemos ali, a conversa da mulher samaritana com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falando para a mulher que chegará o tempo que a adoração de Deus não se concentra num lugar, mas importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é um Deus estrangeiro, onde as pessoas devem se deslocar para Jerusalém para adorá-lo. O Senhor está em todo lugar e a salvação está estendida para o mundo inteiro. E agora a humanidade tem essa responsabilidade de aceitar essa mensagem, ou então não, mas o Senhor Jesus, ele é o juiz, como Paulo diz, dos mortos e dos vivos. Então, se alguém será condenado através de Cristo, se alguém vai para o céu, é através de Cristo. Então, Cristo se torna ali o requisito para a salvação, e será através de Cristo que as pessoas serão condenadas por terem rejeitado a sua mensagem. Então, eles precisavam entender que o Senhor Jesus não é um Deus estrangeiro. Ele é Deus de todas as pessoas que crê nele. Infelizmente, eles não sabiam dessas verdades. Muitos povos pensam que o Deus Criador, e Jesus, o Espírito Santo, alguns até hoje acham que é um Deus do missionário. Alguns povos até nem querem ouvir o que o missionário tem, o que o missionário trouxe para o povo. Eles pensam, esse aí é Deus do missionário, não é o nosso Deus. Mas eles estão enganados. E devemos orar para que os povos entendam que não se trata de ser um Deus do missionário que veio com a palavra de Deus, não é. O que o missionário está ali para fazer é mostrar para eles que o Deus está no meio deles, e eles podem até o chamar de Abba, Pai. Então não é algo estranho. Eles podem chamá-lo de nosso Deus. Então não é um Deus estrangeiro. E a missão de seguidores de Jesus é apresentar-lhes essa verdade, de que todos nós necessitamos deste Deus e necessitamos da salvação por ele oferecido, e que essa salvação se estende ao mundo inteiro. Então, para ouvi-lo mais, o que os atenienses fizeram? Convidaram Paulo para apresentar este ensino de forma formal. E lembremos-nos de que Paulo, até então, as conversas que ele tem tido, que ele está tendo com os atenienses, é de forma informal. Ele vai abordando as pessoas, seria esse evangelismo, né, de abordagem na rua, e ele vai conversando com cada um. Essas correntes filosóficas ele vai se deparando ali de forma informal, mas, pela graça de Deus, ele é convidado para apresentar este ensino de forma formal num lugar chamado Areópago. Então, eu creio que essa notícia, esse convite, alegrou muito o coração de Paulo. Então, Paulo ele é convidado para pregar ali no Areópago. Areópago vem do termo grego, que quer dizer Areopagos, significa colina de Ares ou Martes. Ares é o nome do deus grego da guerra, e Martes é um deus romano. Então, essa colina, né, que era o ponto mais alto de Atenas, era a Corte Suprema, ali onde eram resolvidos assuntos elevados, como assassinatos, crimes e alguns assuntos religiosos. Esse lugar servia para isso, seria como ali o tribunal judicial. Era ali onde as autoridades se encontravam para resolver esses assuntos. E
E dizem que mais tarde esse lugar serviu como lugar onde as decisões da cidade eram tomadas, como por exemplo a educação da cidade, a religião da cidade, era tudo avaliado ali. Então era a cabeça da cidade, podemos dizer, a cidade administrativa, ali era o ponto onde se decidiam ali as leis, o futuro do povo era decidido neste lugar chamado Areópago. Então Paulo foi convidado para explicar a mensagem que tinha naquele lugar. Não se tratava ali de punir o Paulo ao convidá-lo para apresentar essa ideia, mas como os atenienses amavam ouvir as novidades, como a Bíblia nos fala, eles amavam ouvir as novidades que entravam na cidade antes de abraçar qualquer ideia. Então eles sempre queriam ouvir. E então eles fizeram esse convite para Paulo, convidar Paulo para expor ali a sua ideia, do seu ensino ali, podemos dizer, num comitê onde havia figuras importantes e um número grande de pessoas. Eu creio que Paulo ficou muito feliz quando ouviu, foi lhe dado esta oportunidade de expor ali a sua ideia para ali figuras ali importantes. Então, para Paulo, é como oferecer-lhe ali seu presente favorito. Convidar Paulo para expor sua ideia num Areópago, eu creio que era o sonho dele. Talvez ele almejasse um dia ser convidado para expor suas ideias ali, naquele lugar. E de fato ele foi convidado para expor essa ideia, a sua ideia, o seu ensino ali naquele lugar. E aquele lugar também era usado para expor alguns ensinos, como foi falado, e os filósofos também usavam esse lugar para apresentar suas ideias. Então Paulo viu essa porta aberta e então eu fico imaginando Paulo ao ouvir esse convite e creio que ele disse: "Oh Senhor, obrigado, porque eu vou poder apresentar-te no meio de muitas pessoas e das figuras chaves da cidade." Eu creio que Paulo tenha orado ali para que Deus abrisse a mente daquele povo e entendesse a sua mensagem. E foi isso que aconteceu. E nós sabemos que Paulo amava pregar. Paulo amava expor a mensagem do Evangelho, porque ele sabia que ele é o poder para salvar o pecador. Ele mesmo, numa das ocasiões, disse que essa obrigação pesava sobre suas costas. E ele disse: "Ai de mim, se não pregasse o Evangelho." Ele sabia da sua responsabilidade e ele se preparava para isso. E todos os crentes, esse é um ponto que nós precisamos aprender, de que todos os crentes deveriam amar expor a palavra de Deus, expor as verdades bíblicas e orar por oportunidades para falar. E enquanto oramos pela oportunidade para falar, estaremos ali nos preparando para qualquer convite. Então, eu sou daquela pessoa que crê que todo crente deve estar preparado para explicar o motivo da sua fé. Pedro fala sobre isso, da importância do servo de Deus estar preparado. Então, todo missionário, todo servo de Deus deve estar preparado para, quando for convidado, e ali poder explicar a mensagem do Evangelho. Já imaginou Paulo se ele dissesse: "Não estou preparado para enfrentar esse público, eu não estou preparado para apresentar o Evangelho para essas pessoas." Seria ali perca de oportunidades. Mas Paulo, como nós sabemos, ele era um homem que sabia expor suas ideias, era um homem preparado, e então ele foi. Então, esse é uma lição para nós, servos de Deus. Precisamos estar preparados para expormos a mensagem do Evangelho. Precisamos estar preparados para ensinarmos a palavra de Deus, se nos convidarem. Então, Deus vai usando pessoas que se preparam, vai dando oportunidades para as pessoas que se preparam. Devemos parar com o ensino de que não estou preparado. Se for para rejeitar o convite, que seja por outros motivos, mas nunca dizer não estou preparado para isso. Atos capítulo 17, versículo 21, nos diz: "Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra não se cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." A versão aqui é a ACF. Para os atenienses e os estrangeiros que moravam ali, infelizmente os estrangeiros ali
acabaram sendo contaminados com a cultura daquele povo e o ensino daquele povo. Então, o estrangeiro que morava ali, ele era assimilado, ele acabava ali entrando no meio da cultura e ele também se tornava como um dos atenienses. Ficamos ali na rua só para ouvir, para receber alguma novidade, procuravam por novidades. Então, se alguém não estava ensinando, ele estava ali ouvindo as boas novas, as novidades que acabaram de chegar pela cidade ali. Então, esse versículo 21 nos fala o estilo de vida, nos informa o estilo de vida daquele povo. Para o povo, o novo era sempre bem-vindo e era considerado o melhor. Por isso que a cidade, nós vemos ali Paulo descobrindo a idolatria, por isso que a cidade abraçou todos os deuses que existiam no mundo daquela época. Infelizmente, eles falharam, não reconheceram o Deus verdadeiro. Eles tinham tudo que era Deus, mas não encontraram o verdadeiro Deus. Nessa busca pelas novidades, infelizmente, o que era bom não acharam. Eles acabaram achando que era ruim, o que era mal. Isso é quando as pessoas acham deuses estrangeiros, deuses adorados por meio de símbolos e não acharam o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. E para o Deus Criador dos céus e da terra, até então, para eles era desconhecido, e não conheciam. Então a pessoa, só para tirarmos uma lição aqui, a pessoa que anda atrás de novidades, ele corre o perigo de ser levado para o vento de novas doutrinas. A pessoa que vai atrás de novidades não tem base para nutrir sua fé. Então, Atenas não tinha base, era uma cidade que não tinha nenhuma identidade, onde ela estava firmada, não tinha. E foi desse jeito que Atenas acabou virando uma cidade idólatra, porque não tinha ali uma identidade definida. Então, uma pessoa precisa ter uma base para que não seja levado por ventos de ensinos. Se uma pessoa não crê em alguma coisa, se uma pessoa não está ali, não tem suas bases firmadas, as ondas o levam. Então, por isso que Atenas foi levado pelas ondas da idolatria. E no versículo 22 a 23, nós vemos ali a exposição de Paulo no Areópago. Paulo começa a sua mensagem ali no Areópago. Então, ao ser convocado para expor seu ensino, Paulo inicia a sua fala elogiando. Ele começa a sua fala chamando os atenienses de religiosos. Para eles era um elogio. Falar que atenienses, vocês são religiosos, parece ali, ao ouvir que Paulo os chamava de religiosos, eu creio, é provável que o peito deles se enchesse como se isso fosse algo plausível. Eu creio que eles se sentiram ali elogiados. Uau, Paulo está nos chamando de religiosos. Muito bem, nós somos religiosos. Então, Paulo sabia onde começar sempre suas mensagens e ele começa elogiando, mas Paulo não estava ali elogiando. Nós veremos aqui que mais tarde Paulo iria esvaziar esse orgulho, apresentando-lhes aquilo que deveriam ter orgulho. Paulo, mais tarde, ele vai falar aquilo de quem eles deveriam ter orgulho. A Bíblia diz que se alguém quer se orgulhar, orgulhe-se em conhecer ao Senhor Jesus. Não em ser uma cidade idólatra, não, mas sim em conhecer o Senhor Jesus. Este seria o motivo de quem devemos nos regozijar e nos gloriar, conhecer ao Senhor Jesus. Então, Paulo começa a ser a sua mensagem. Ele continua seu discurso falando ali da visita que ele fez pela cidade, o que ele viu como forte da cidade, que é a idolatria. E ainda mais, Paulo disse que notou um altar ali dedicado ao Deus desconhecido. Os atenienses eram tão religiosos que construíram altar para todos os deuses que existiam naquela época. A história ali do altar do Deus desconhecido, nasce no coração de quem quer agradar ali a todos os deuses, temendo a punição daquele Deus que não receber adoração. Para garantir que nenhum Deus foi deixado por fora, construíram um altar e escreviam ao Deus desconhecido, só para garantir que nenhum Deus ficará bravo com eles. Então, mesmo sem saber se existe ou não, mas só para garantir, eles fizeram esse altar ao Deus desconhecido e escreveram e deixaram essas palavras ao Deus desconhecido. Não sei, com certeza foi escrito na língua deles, mas Paulo
Paulo era um homem que falava muitos idiomas, e ele quando visitou a cidade, ele pôde ler essas gravuras, essas escritas que estavam neste altar e que foi oferecida ao Deus desconhecido. E já li uma história também sobre o altar ao Deus desconhecido, que dizia que em algum momento da vida dos atenienses houve pragas que no passado, né, os atenienses sofreram. Então o povo começou a lhe oferecer sacrifícios aos deuses na esperança de apaziguar a praga. E quando viram que depois de oferecer sacrifícios a todos os deuses conhecidos por eles, a praga não passava. E para garantir que nenhum deus foi deixado de fora, construíram um altar com escritos ao Deus desconhecido. E ofereceram ali os sacrifícios. Depois desta oferta ao Deus desconhecido, os que eles chamavam Deus desconhecido, então eles não conheciam, dizem que então a praga cessou. Então este altar ao Deus desconhecido ficou ali, até na época de Paulo, e Paulo viu essas escritas. E agora falta descobrir qual foi o sacrifício, né, que eles ofereceram. Então, resumindo, todos os deuses eram bem-vindos ali em Atenas. Esta era a vida espiritual de Atenas. Era ali a carta postal da cidade. Ali todos os deuses são bem-vindos. Bem-vindos a Atenas. Assim, deveriam colocar uma escrita para eles: bem-vindos a Atenas. Aqui seu Deus é o nosso Deus também. Aqui sua idolatria é a nossa idolatria. Deveria ser assim. Era a carta postal dali, da entrada nesta cidade, a idolatria. Já que as autoridades de Atenas chamaram Paulo para apresentar sua mensagem, que iniciou com apresentações informais, não sabiam na sua totalidade, não sabiam bem, talvez, creio que eles tenham ouvido a mensagem completa, ali uma mensagem que os daria a oportunidade de tomar uma decisão, e Paulo fez isso. Ele apresentou-lhes aquela mensagem que ele apresentava de forma informal, e eles ouviram essa mensagem, e Paulo ali explicou. Paulo, nos versículos 22 e 23, Paulo diz que a mensagem ele diz que sua mensagem era sobre ao Deus desconhecido, que eles o adoravam sem o conhecer. Então Paulo pega aquele gancho ao Deus desconhecido, então ele elabora a sua mensagem baseada ao Deus desconhecido, e então ele lhes apresenta o Senhor Jesus. Os epicureus, tanto os epicureus quanto os estoicos, que adoravam a criação e falharam ali no objeto de adoração, todos estavam perdidos, e Paulo lhes apresenta ali essa verdade sobre o Deus que eles não conheciam. Então, eles estavam ali com esta oportunidade de eles conhecerem o Deus que eles não conheciam. E todos estes seguidores dessas correntes filosóficas tinham a oportunidade ali de mudarem de vida, de mudarem no seu estilo de vida, porque agora eles ouviram que não eram pessoas que estavam no mundo sem objetivo. Eles ouviram que agora a vida deles tem um propósito, que eles foram criados por esse Deus que eles não conheciam, Criador dos céus e da terra, que a nossa Bíblia nos fala ali no livro de Gênesis, fala sobre as nossas origens. Eles estavam sem desculpas. Ali Paulo, ele desenvolve sua mensagem ali no versículo 24 a 26, falando sobre o Criador e doador da vida. Vamos ler esses versículos 24 a 26. 24 a 26, Paulo diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação. É o que nós vemos aqui. Então, no versículo 24 a 26, Paulo fala sobre o Deus Criador e o Deus doador da vida. Então, esse Deus que era desconhecido por eles é o dono do mundo, assim diz Paulo. Com a sua palavra, Deus fez os céus e a terra, e tudo o que nele há. O mundo atribui a criação, infelizmente, o mundo atribui a criação a uma explosão ou a coisas criadas por Deus. É o que Paulo, como eu disse, fala ali em Romanos capítulo 1,
que em vez do Criador, eles adoram a criação, eles atribuem ali a criação a outra coisa, e não o Deus Criador. Então o mundo não se entrega, não se rende na verdade de que Deus é o Criador do mundo. E tudo que nele há, o mundo não aceita isso, não quer dar a Deus o que lhe pertence, que é a criação. Não quer atribuir a Deus ao que lhe pertence, que é a criação. Eles tentam tirar a criação das mãos de Deus. Deus não pode, Paulo, ali continuando com a sua mensagem, diz que Deus não pode ser guardado numa tigela ou numa construção. E nós vemos isso quando Davi apresentou seu desejo de construir um templo para ser lugar de habitação da arca. Foi dito que nunca devesse pensar que poderia moldar Deus a ficar num espaço apenas. E Deus é o dono do mundo. E ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Foi o que Deus falou para Davi, que não deveria pensar que Deus habita num lugar só. E foi o que Jesus falou para a mulher samaritana, que não deveria pensar que a adoração a Deus se concentra num lugar só, para mostrar que Deus não está num lugar. Ele é o dono do mundo, ele está em todo lugar. Por isso que a adoração a este Deus não se concentra num lugar. Ele é adorado em todo lugar, porque ele é onipresente, está em todo lugar. E Paulo também continua sua mensagem dizendo que Deus não pode ser manipulado pelas mãos humanas. Em Jeremias 10, Deus fala da tolice do ser humano. O profeta, ali recebendo a mensagem de Deus, Deus diz que este povo tem coragem em ir num bosque, numa mata, ou numa floresta, e eles vão para lá e cortam uma árvore, e dessa árvore faz uma imagem, e é feita com ouro e prata, e faz uma parte dela faz um deus. Essa imagem não fala, e para se deslocar de um lugar para outro, eles precisam carregar essa imagem. E Deus vai falando da tolice que há nos homens. Como pode, de uma árvore, ele corta uma parte para fazer seus deuses, e outra parte eles usam para outra coisa e chamam de Deus. Já em Isaías, a situação, apesar de ser semelhante, é ainda mais pior. O ser humano, aqui o que nós vemos, Deus diz que o ser humano planta uma árvore e após seu crescimento corta e faz o uso dela ali para queimar com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade dela queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Asa e fata-se, também se aquenta e diz: já aquento, contempla a luz. Então, do resto, faz um deus, faz uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Isso nós encontramos ali em Isaías capítulo 44, de 14 a 17. A tristeza, a tolice que há no homem. Esse versículo fala da tolice que existe no homem. Ele corta uma árvore, cozinha com ela, uma parte dela usa para cozinhar, uma parte dela usa para fazer uma imagem, e depois diz que tu és meu Deus, apontando, se dirigindo para aquela imagem. É triste a situação do ser humano. Infelizmente, ninguém vai entender. O coração do homem é tão duro mesmo, que ninguém não entende. Como pode um homem fazer isso? Uma coisa que não fala. A imagem aqui que nós temos diz que ele tem boca, não fala. Tem nariz, mas não sente as coisas. Tem olhos, não vê. Tem pés, mas não se desloca. E a pergunta é: como pode um homem viver nessa vergonha? Então, e Paulo continua afirmando que esse Deus que ele está se referindo é aquele que dá vida a todos. Paulo está ainda falando do livro de Gênesis. É neste livro onde nós vemos a criação de tudo, e principalmente do homem, e o sopro ali da vida ali sendo colocado ali no homem. Paulo lhe disse que as pessoas que hoje enchem a terra vieram de um homem, que é Adão e Eva, e que Deus colocou os limites da habitação e o tempo da sua estadia aqui na Terra. Os tempos ali significam o tempo do início da reprodução, pode significar isso, o tempo do início da reprodução do primeiro casal,
Ou então pode se referir à idade das pessoas, porque Deus colocou a nossa idade. A Bíblia fala ali, se eu não me engano, de 60 ou 70, mas se passar disso é canseira. E Deus colocou o limite dos homens. E esses limites também podem pode apontar ali os limites geográficos. Deus colocou ali o limite onde o homem deve viver. Então nós não temos homem vivendo na água, né? Porque Deus, ele colocou os limites. Quando Deus que fez a criação, tudo no princípio estava cheio de água e Deus ele afastou as águas para deixar uma parte seca para o homem morar nessa parte seca e as águas deixar para a criação aquática. E nós vemos Deus determinando esse limite de habitação do homem. E ele colocou limites para as águas, colocou limite para os homens, onde eles deveriam morar, onde deveriam viver. E até hoje, os homens continuam morando, continuam vivendo nesse lugar determinado por Deus. E as águas também continuam onde Deus disse que eles deveriam estar. E a Bíblia diz que ele mesmo disse para as águas que daquele limite, eles não passariam, não deveriam passar. E até hoje as águas do mar obedecem. E graças a Deus por isso. Então nós vemos aqui essa exposição de Paulo. Paulo faz uma exposição maravilhosa da cruz de Cristo, começando ali da criação. E no versículo 27 e 29, o propósito último do homem na face da terra, diz Paulo para os atenienses, que eles deverão olhar para os seus objetivos em Deus. O homem não foi criado para viver nos prazeres, o homem não foi criado para se entregar aos prazeres. Isso não foi o propósito primordial, propósito último da existência do homem aqui na face da terra. Existe um propósito, na verdade, da existência do homem aqui na terra. Então, esse propósito Paulo explica no versículo 27 até o 29. Só para ler os versículos 27 e 29, Paulo diz o seguinte: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. É aqui onde Paulo vai falar. Quando Deus fez o homem, diz Paulo, o objetivo principal era louvar, adorar seu Criador e encher a terra da sua imagem e semelhança. Infelizmente, o pecado ameaçou esse plano, mas em Cristo nós vemos ali a missão sendo resgatada de volta. Paulo apresenta esse plano de Deus para buscar a Deus. Quando ele diz que para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe, ele está sempre de braços abertos para receber aquele que o procura. Infelizmente, o homem nem se esforça em conhecê-lo. Paulo repete a verdade de que tudo que fazemos, respirar, dormir, acordar, viver, tudo fazemos dentro da sua permissão. Paulo diz que, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo estava ciente de que os atenienses não conheciam a Bíblia. Então, na sua mensagem, ele pega ali um gancho dos poetas conhecidos por eles. Os atenienses tinham ali poetas que eles liam e que esses poetas afirmavam que o ser humano possuía a sua existência num Deus. Então, Paulo consultou essas obras dos poetas, e essas obras são, por exemplo, a obra de Epimênides. Era um poeta de Creta, que existiu aí lá nos 600 a.C. Ele dizia, pois em ti nós vivemos e nos movemos e existimos. O outro poeta consultado por Paulo era o Cleanto, que existiu nos anos 331 a 233 a.C. E seu hino dedicado a Zeus, ele escrevia, pois nós também somos sua descendência. Apesar que o mundo tenha a ideia distorcida de Deus, como Paulo fala do assunto em Romanos, capítulo 1, o coração do homem clama por um Criador. Paulo, antes mesmo de ser chamado para explicar o Evangelho, ele havia se mergulhado ali na literatura daquele povo. Então isso nos mostra a necessidade de não ignorarmos as literaturas dos povos,
Às vezes o que o missionário procura ali para entender a cosmovisão do povo está registrado logo ali, naqueles livros que alguns desprezam. Então, só falta ali a questão de... O que nos falta é gostar de ler esses livros, sermos curiosos, porque às vezes esses autores, apesar de serem mundanos, eles podem ali falar da cosmovisão do povo, que pode ajudar o missionário a entender por que esse povo age desse jeito. Se nossas origens se encontram em Deus, Paulo diz, devemos eliminar então a cosmovisão do mundo. A filosofia busca responder às três perguntas. Isso em geral. Todos sabemos aquelas perguntas da filosofia: de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos. Então, Paulo responde às três perguntas. Por exemplo, de onde nós viemos? Paulo acabou de explicar que fomos criados por Deus. O fôlego de vida que está em nós pertence a Deus. E viemos de um só homem, que é Adão e Eva. Paulo explica isso. E já que os filósofos estavam ali tentando encher na mente das pessoas sobre as nossas origens, esses poetas mencionados aqui, apesar de que eles escrevem afirmando que suas vidas vêm através de um ser, esse ser, parece que é Deus, o Criador, mas não era nosso Deus. Eles apontavam ali a criação para um outro Deus. Mas Paulo diz que, pegando o gancho, diz que por isso vossos profetas falaram sobre isso. E ele diz que Paulo não atribui a criação para os deuses exaltados pelos poetas, mas sim diz que nós temos a nossa existência em um Deus, e esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós viemos através de um homem, que é Adão e Eva. E respondendo à pergunta onde estamos, Paulo responde afirmando que nossa vida aqui não é resultado de um acaso. Diz Paulo que vivemos porque Deus continua nos sustentando. Se Deus quiser acabar conosco, Ele pode fazer. Portanto, o nosso objetivo aqui na Terra é adorar e desfrutá-lo. E nós temos ali também outros objetivos: fazê-lo conhecido, para que se conheça na Terra o seu caminho entre todas as nações, a sua salvação. Mas o propósito primeiro, adorar a Deus, adorar o nosso Criador. E outra pergunta: para onde vamos? Paulo diz que aquele que aceita o plano de salvação, Paulo ele apresenta abaixo, ele diz que espera viver no lar celestial, com Jesus para sempre. O que rejeitar passará a eternidade no lago de fogo. Nós vemos ali Apocalipse 20, de 11 a 15. Infelizmente, a filosofia não responde essas perguntas. A filosofia não tem resposta para essas perguntas: onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós vamos. A filosofia nunca conseguirá responder a pergunta como convém, e ele vai encher de mentiras. Por isso que alguns dos filósofos dele, não encontrando as respostas, acabam se suicidando, e seus seguidores também acabam no mesmo destino. Mas a Bíblia responde tudo isso. Nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, viemos de um homem, e a nossa estadia aqui não acontece por acaso. Deus nos criou e continua nos sustentando. E o nosso futuro, nós esperamos um futuro glorioso com o Senhor Jesus. E os incrédulos, o inferno, claro, o inferno lhes espera para toda a eternidade. Então, as respostas se encontram ali na Bíblia, e Paulo os apresenta para ele. Agora já que sabemos nossas origens, porque nós estamos aqui, o nosso futuro, Paulo diz que não devemos pensar que divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada por artes ou imaginação do homem. Isso se chama ali representação de Deus. Deus, nos 10 mandamentos, disse: não façam nenhuma imagem do que existe debaixo das águas ou lá nos céus. Não façam nenhuma imagem de mim, vocês não me conhecem. E Deus abomina qualquer representação que se refere a Ele. Deus abomina. Infelizmente, a idolatria, imagens têm entrado na igreja evangélica, e tem imagens circulando sobre Jesus, mas quem disse que Jesus era desse jeito? Então, Paulo diz que não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Não devemos pensar que nosso Deus é este. Quando uma pessoa é encontrada por Cristo, sua mente, sua visão do mundo se transforma. E agora não acredita nas histórias, mitos contados pelo mundo. Então, nós vemos essa apresentação de Paulo ali num Areópago. E nós vemos ali no versículo 30 diz que mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo termina com um apelo ao arrependimento, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo
por meio do homem que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Então, é desse jeito que Paulo termina ali seu apelo a esta mensagem. Não foi fácil para Paulo, o clima ficou tenso, ele lhes recomendou ao Senhor Jesus, ele diz que Deus tem um tempo determinado, e se Deus permitir, vamos falar sobre esse tempo determinado numa outra ocasião. Mas, então, a sua mensagem termina ali com a conversão de Dionísio, que era quem cuidava ali do Areópago, e algumas figuras importantes ali. E então, outros, infelizmente, quando o evangelho é apresentado, outros creem e outros rejeitam. Mas todos eles tiveram a oportunidade de mudar o seu curso de vida. E até hoje as pessoas têm a oportunidade. Você sabe, você ouviu o evangelho, Cristo é o Senhor Salvador, ele foi enviado de Deus para trazer a salvação para a humanidade, e você pode ter essa comunhão com o Senhor Jesus, você pode ter no seu coração, você aceitando o que o Senhor Jesus fez na cruz, aceitando aquilo tudo sendo feito para você. Deus entregou seu Filho para que você viva. Então, a Bíblia diz que então, se com o coração você crer e com a boca você confessar Jesus como Senhor Salvador, Romanos 10, 9, você será salvo. Então, este é o seu tempo, é o tempo de salvação. Se você não tem encontro com o Senhor Jesus, e para aqueles que já estão ali caminhando com o Senhor Jesus, esse é o tempo de nós anunciarmos a mensagem da salvação. E Deus abençoe, e nós terminamos aqui, e se Deus permitir, nos encontraremos com mais estudos. Deus abençoe.